Pela manhã nós vimos que Judas, nos versículos 8 a 10, ele apresenta mais detalhes acerca das ações ou das atitudes que esses falsos mestres, que vinham causando problemas às igrejas de Cristo, então procediam. Aqui no versículo 11 e subsequentes, Judas então profetiza juízo sobre eles. E logo em seguida, mais uma vez, através de uma tríade, ele explica a razão para tal profecia. Observem aí o que ele diz no versículo 11. Leiamos novamente. Ai deles. Judas inicia a sentença, como nós havíamos dito, proferindo uma sentença de condenação dos atos praticados por esses falsos mestres, ao dizer, ai deles. Se os irmãos bem lembrarem, vão trazer à memória que essa expressão não é utilizada apenas aqui em Judas. Na verdade, por toda a Escritura, nós vemos essa expressão sendo repetidas por diversas e diversas vezes. E por que isso? Essa é uma expressão, com algumas poucas variações, que é típica dos profetas do Antigo Testamento. O caráter profético desse versículo aqui, meus irmãos, lido agora há pouco para nós, é confirmado pelo uso dos verbos aqui trazidos pelo autor, representando aqui um uso semítico daquilo que chamamos de perfeito profético. O que significa que o próprio Judas aqui entrega um oráculo profético de condenação a esses falsos mestres. E neste caso, então, é importante ressaltarmos a expressão utilizada aqui por ele, do ai, bastante utilizado nas Escrituras, como nós acabamos de asseverar. E nós podemos nos lembrar e olhar para isso, e se você quiser, você pode ir folheando a sua Bíblia e olhando para os textos, nós vamos ver essa mesma expressão sendo utilizada, por exemplo, em textos como o de Isaías capítulo 5, nos seus versículos 8, no seu versículo 11, no seu versículo 18, no seu versículo 22, e assim por diante. Nós vamos ver essa expressão sendo utilizada por Jeremias, no capítulo 13, 27, Ezequiel, no capítulo 13, versículo 3, Oséias, no capítulo 7, versículo 13, Amós, no capítulo 5, versículo 16. Irmãos, são muitas e muitas evidências que atestam que essa era uma expressão profética que falava, ou que sentenciava, ou que condenava determinadas atitudes. Se nós bem nos lembrarmos, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus utilizou também essa expressão, quando em Mateus 11, versículo 21, ele condena as cidades de Corazim e de Betsaida. Condenou a atitude também dos fariseus em Mateus 23. Abram aí a palavra de Deus em Mateus capítulo 23, versículos 13, 14 e 15. E vejam aí a mesma expressão sendo utilizada pelo Senhor Jesus, no sentido de condenar a atitude daqueles fariseus, daqueles escribas, como sendo pecaminosa e digna de juízo. Mateus capítulo 23, versículo 13, o Senhor Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Observem aí o versículo 14. Novamente o Senhor Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. E Jesus não para por aí, irmãos. Observem ainda o versículo 15. Jesus mais uma vez usa a expressão: ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Há quem diga então que essa expressão foi utilizada até Jesus, e que os apóstolos, por exemplo, não se utilizaram dessa sentença, não se utilizaram mais dessa expressão. Isso é uma inverdade, irmãos. Isso é uma mentira, porque o próprio Paulo utiliza a mesma expressão contra si mesmo. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 16, quando ele diz: ai de mim, se vier a deixar de pregar o Evangelho. Logo, com essas palavras, Judas procura, então, ajudar seus leitores, ajudar seu público-alvo, seus destinatários, os crentes, os eleitos em Jesus Cristo, a resistir à influência desses falsos mestres, advertindo-os sobre o julgamento de Deus, sobre a incredulidade e a desobediência, pecados que eram praticados e propagados especificamente pelos falsos mestres, que certamente incorreriam nesse julgamento. É por isso que ele vai dizer, no final do versículo 11, que porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Observem que para Judas, estes não são apenas exemplos de advertência do passado, mas também funcionam como tipos. E se você observar, funcionam como tipos para o nosso autor, juntamente com os escritores judeus apocalípticos e cristãos primitivos em geral também faziam uso. Nosso autor vê os grandes atos de Deus na história da salvação do passado, irmãos, como prefigurando eventos escatológicos ou eventos futuros. Perceba que os exemplos que ele dá são, portanto, aquilo que nós chamamos de profecias tipológicas de julgamento do passado, que escatologicamente sentenciam os apóstatas na parousia, no segundo advento, no retorno de Jesus Cristo. No entanto, o aspecto tipológico utilizado na argumentação de Judas não se resume apenas às profecias de juízo, mas também aos exemplos que são então suscitados por ele, como é o caso aqui no versículo 11 de Caim, de Balaão e de Corá. Como ele também fez isso nos versículos 5 a 7, quando trouxe os exemplos dos israelitas incrédulos que foram libertos do Egito, dos anjos rebeldes e dos perversos sodomitas. Note então que o autor usa esses tipos aplicando aos seus antítipos, que neste caso são os falsos mestres, pois uma vez que esses falsos mestres se assemelham aos tipos em seus pecados, também se assemelharão aos tipos em sua destruição. Sendo assim, queridos, o que distingue, então, este segundo conjunto de tipos que nós encontramos aqui no versículo 11, com sua exposição seguida, então, nos versículos 12 e 13, daquele primeiro conjunto de tipos que nós vimos nos versículos 5 a 7, cuja exposição se alongou aos versículos 8 a 10. Muito bem. A maioria dos comentaristas entende que Judas está aqui usando de várias ilustrações diferentes para aplicar a situação em contextos diferentes. O primeiro contexto seria, então, um contexto coletivo, e é por isso que nos versículos anteriores eles se referem à coletividade. Foram os israelitas, foram os anjos, né? Foram os sodomitas. No segundo, a referência é individual. E isso evidencia o fato de que nós devemos olhar para o antecedente, tá? Em 3 grupos distintos,
ali nos versículos 5 a 7, israelitas, anjos e sodomitas, e agora olharmos para o procedente, indivíduos específicos, Caim, Balaão e Corá. No entanto, irmãos, o propósito que Judas tem em mente é mais preciso do que isso apenas. Observe que, enquanto nos versículos 5 a 10, ele retrata os falsos mestres simplesmente como pecadores, ou seja, um grupo de pessoas obstinadas no pecado, ávidas a pecar. Agora, nos versículos 11 a 13, ele destaca indivíduos. Não que eram, não o fato de serem pecadores, mas o fato de que esses indivíduos eram tão perversos que não apenas pecavam deliberadamente, como conduziam outros a pecar. Conduziam outros a pecar. Esse é o grande ponto aqui de Judas, nesse versículo de número 11. E aí vejam, os falsos mestres, meus irmãos, não eram simplesmente membros da igreja culpados de uma conduta imoral, mas sim pessoas que exerciam influência sobre outras. E por exercer influência, ensinavam então o seu outro evangelho, o seu evangelho antinomiano. E eles faziam isso abrogando para si uma autoridade espiritual. E a partir disso, então, irmãos, eles seduziam outros cristãos ao pecado. Conforme nós olhamos ali no relato de João, em Apocalipse 2, versículos 14 e 20. Por isso é que ele diz que os falsos mestres prosseguiram pelo caminho de Caim. Aí você diz, reverendo, prosseguiram no caminho de Caim? Como assim no caminho de Caim? A Bíblia não nos dá muitos detalhes acerca da vida de Caim, de fato. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a tradição judaica, e que, veja, o nosso autor, ele se utiliza dessas ilustrações do conhecimento judaico de seu tempo, da tradição oral de seu tempo. Então ele vai se valer desse tipo de ilustração para mostrar a verdade revelada pelo Espírito Santo aqui nessa epístola. E quando nós observamos a tradição judaica, nós percebemos que Caim, meus irmãos, era conhecido não apenas como o primeiro assassino da história, mas como um pecador arquetípico que incitava outros a pecar. Caim era visto como um protótipo do ódio, da inveja para com os irmãos. O historiador Flávio Joséfo o retratava como o pai de toda sórdida ganância, violência, luxúria. Ele o chamava de o grande corruptor da humanidade. Para Filo de Alexandria, Caim era o egoísta arquetípico e o líder de outros nos caminhos do pecado e de morte. É interessante porque quando observamos, por exemplo, no Targum de Jerusalém, um comentário judaico da antiguidade, ao comentar sobre a passagem de Gênesis 4:8, eles dizem ali que Caim mata seu irmão Abel por causa de uma discussão quanto à justiça de Deus. Caim reclama por Deus não ter recebido sua oferta, e então profere as seguintes palavras: não há julgamento, não há juiz, não há nenhum mundo por vir, nenhuma recompensa será dada aos justos e nenhuma destruição ao perverso. Abel, ao ouvir o seu irmão proferir tais palavras contra o Senhor, o repreende e afirma justamente o contrário. Ele diz ao seu irmão: assim, Caim, um julgamento, assim, Caim, um outro mundo, o dom de boa recompensa para os justos e punição para os ímpios. E o resultado dessa discussão, meus irmãos, nós bem conhecemos. Caim mata seu irmão. É por isso então que
O autor aos Hebreus coloca Abel em primeiro lugar na galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, lembram? Abra sua Bíblia no capítulo 11, por favor. Hebreus, tá? Hebreus. Vejam aí o que diz o autor aos Hebreus. Ele diz assim, Hebreus 11, ele diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Caim, no entanto, irmãos, é tratado na história não apenas como o primeiro herege, o primeiro assassino, mas também como um homem perverso, que se entrega à maldade com a força do seu ceticismo religioso sobre a justiça divina e a realidade do julgamento futuro. Esse é o primeiro tipo que o autor suscita aqui para nós. Esse é o primeiro tipo que o autor suscita aqui para mostrar a realidade desses falsos mestres, que se engendraram no mesmo caminho de Caim, de negar a realidade da verdade de Deus, revelada nas suas escrituras, de negar a realidade de que haverá um juízo final para esse mundo, onde vivos e mortos serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso. E então ele passa a falar então do segundo tipo, e no segundo tipo ele fala acerca de Balaão. Ele diz aí, veja, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E aqui, meus irmãos, embora, de acordo com o relato bíblico, Balaão tenha se recusado a ser persuadido a amaldiçoar Israel por causa da recompensa monetária, a exegese tradicional judaica o representa como uma pessoa aceitando o convite de Balaque por ganância pelas grandes recompensas prometidas a ele. O fato de seu intento ter falhado em amaldiçoar Israel não lhe demoveu de buscar uma compensação por isso. Ao contrário, de acordo com a tradição ragádica, Balaão aconselhou Balaque a induzir Israel ao pecado. O conselho que Balaão dá a Balaque foi: escolhe as mulheres mais bonitas entre vós em Midian, e coloque-as nuas, adornadas com ouro e joias, diante do exército de Israel. E acontecerá que quando as virem, pecarão contra o Senhor seu Deus e cairão nas vossas mãos, porque de outro modo não os vencereis. Não os vencereis. Vejam, irmãos, o perigo de colocarmos os outros, ou induzirmos os outros a pecar. Por diversas vezes nós já tratamos aqui de modéstia. E por diversas vezes aparecem pessoas se chateando, dizendo que o conselho agora quer mandar no que eu tenho que vestir. Eu digo para esses, se conhecessem as Escrituras, não falariam contra isso. Não falariam contra isso. Porque a atitude de Balaão em instigar os israelitas ao pecado custou 24.000 mortes. Vou repetir. 24.000 mortes. 24.000 mortes. Números capítulo 25, versículos 1 a 3. Só olhar o resultado do julgamento divino, do julgamento divino quanto a isso. Números 25, 9, Números 31, 16. É baseado nesses textos que a tradição rabínica chega a essas conclusões.
Então veja, o fato de Balaão estar com os reis midianitas, quando os israelitas o mataram, foi explicado na tradição exegética pela suposição de que Balaão havia retornado para receber sua recompensa por seu conselho bem-sucedido. Aí vem a pergunta para nós: que negócio Balaão tinha lá? Ora, ele foi receber sua recompensa pela morte dos 24 mil israelitas, cuja destruição ele havia cercado. Sendo assim, irmãos, ao destacar e desenvolver certos aspectos do relato bíblico, especialmente o texto de Números 31:16, a tradição judaica nos mostra que Balaão era visto pelos judeus do primeiro século como um homem ganancioso, que por causa da recompensa conduziu Israel à devassidão, à luxúria e à idolatria. Ao correlacionarmos esse entendimento, então, aos falsos mestres que Judas está aqui a combater, irmãos, o que parece significar é que, assim como Balaão, eles estavam seduzindo o povo de Deus à prática da imoralidade sexual, visando recompensas financeiras. Entretanto, eu considero essa conclusão em parte verdadeira e em parte forçada demais ao texto. Por quê, irmãos? Eu vou explicar. Porque não faz sentido eles serem recompensados financeiramente pelo falso ensino. Não por essas questões de cunho sexual. Logo, provavelmente o que Judas tem em mente aqui é mostrar que, assim como Balaão, os falsos mestres estavam sendo atraídos pela perspectiva de recompensa. Como assim pela perspectiva de recompensa? Ora, meus irmãos, nós bem sabemos que na igreja primitiva, o direito dos pastores de serem apoiados pelas igrejas financeiramente era facilmente abusado por aproveitadores. Por isso é que nós vemos uma frequente preocupação no Novo Testamento que visa proteger esses líderes da igreja de qualquer tipo de sugestão de que eles estariam lucrando com o seu trabalho. Nós vemos isso em textos como o de Atos capítulo 20, 1 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito, 1 Pedro. Logo, os falsos mestres, ao encontrarem adeptos, pessoas que lhes davam ouvidos, viam então nestes a oportunidade de serem recompensados e reconhecidos como seus mestres, assim como os pastores eram. Logo, o erro de Balaão, cuja palavra aqui no grego literalmente significa vagar do caminho certo, se refere principalmente ao seu conselho a Balaque, que levou Israel a pecar. Foi por esse conselho que ele foi recompensado. Logo, o erro aqui deve, portanto, ser tomado como sendo ativo, como nós vemos ali nos textos de Mateus 27 e de 2 Tessalonicenses 2, como aquele que desvia o outro do seu caminho. No entanto, nós não precisamos abandonar um sentido passivo, interpretativo desse verbo. Não precisa excluir ele do nosso entendimento, pois desviar os outros acaba que, se eu desvio alguém, é porque antes eu também já me desviei. Logo, Balaão desviou a humanidade para a lascívia, e assim como ele desencaminhou os outros, ele mesmo foi desencaminhado pelo conselho que ele deu, ele próprio tropeçou. Dessa forma, o tipo apresentado com Balaão, se apressando em dar o conselho que levaria Israel à imoralidade, refere-se ao antítipo dos falsos mestres que, gananciosos por dinheiro, correram para seguir seu exemplo. E então chegamos ao terceiro tipo aqui, utilizado pelo autor.
E o terceiro tipo aqui apresentado pelo autor é Corá, ou Coré. De acordo com Judas, os falsos mestres perecem juntamente com aqueles da revolta de Corá. Meus irmãos, certamente a maioria aqui presente lembra dos textos de Números 16 e 26, onde ali é relatado que Corá, juntamente com outros dois homens, Datã e Abirão, lideram uma conspiração e uma rebelião contra a autoridade de Moisés e Arão, tornando-se assim figuras notórias na tradição judaica. Corá, na tradição judaica, é o exemplo clássico de um herege antinomiano. E isso acontece, em parte, porque, além do material encontrado, e eu complemento de modo suficiente nas Sagradas Escrituras em Números 16, a tradição judaica também interpreta a revolta de Corá em conexão com o relato anterior de Números 15, onde Deus estabelece leis quanto à confecção e o uso das borlas das vestes, e que essa confecção está intrinsecamente ligada à prática da piedade. Você vai lembrar que Corá e seus companheiros de conspiração reclamam que estas leis eram leis intoleráveis, e passam então a acusar Moisés de estar acrescentando suas próprias leis, inventando suas próprias leis, a Torá. A Torá. E é interessante também destacar aqui, irmãos, que a tradição rabínica posterior atribui a Corá a chamada heresia dos mínimos, que é a redução da lei de Deus à observância de alguns poucos mandamentos. Aí nós olhamos para isso no passado, milhares de anos atrás, e olhamos para o nosso tempo presente e vemos refletidos em muitas teologias o quê? A mesma heresia, mas sendo tratado como ortodoxia. Quantas denominações, irmãos, não mutilam o decálogo? Quantas denominações, irmãos, ou quantos outros crentes vocês conhecem que, por exemplo, anulam o quarto mandamento, sem saber nem explicar o porquê? Quantas denominações não rasgaram o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento? Ou os 4 primeiros mandamentos, e abraçaram apenas os 3 últimos? Entendam, irmãos, que é muito mais do que uma questão de opinião, que é muito mais do que uma visão teológica, é heresia. É heresia, porque não foi dado autoridade a homem algum de anular a lei, de mitigá-la ou de acrescentá-la. Nem mesmo o próprio Filho do Homem, o unigênito de Deus, ousou fazer isso. Ao contrário, testemunhou que nada seria tirado. Outro ponto importante a destacar aqui é o fato de que a tradição enxerga Corá, Datã e Abirão como divisionistas, cismáticos. Coré, juntamente, ou melhor dizendo, Corá, juntamente com Datã, Abirão e On, foram responsáveis por incitar outros de Israel à rebelião contra Moisés. Logo, Corá era um tipo natural de mestre herético. E em 2 Timóteo 2,19, e Clemente de Alexandria vai corroborar isso nos seus escritos, sugerem que Judas não foi o único escritor cristão primitivo a aplicar esse tipo a falsos mestres dentro da igreja. Logo, o uso de Coré por Judas como um tipo de falso mestre
é para indicar que ele os acusa de se rebelar contra as autoridades eclesiásticas. No entanto, esse não é necessariamente o caso. A rebelião de Corá foi contra Deus, tanto contra Moisés e Arão. E Judas pode ter visto Moisés, nesse contexto, como um representante da lei. E aqui então, meus irmãos, insurge-se contra aqueles que foram chamados por Deus. E eu digo a vocês hoje aqui, essa é uma péssima coisa a se fazer. Insurgir-se contra aqueles que foram vocacionados por Deus é uma péssima coisa que eu ou qualquer um de vocês podemos fazer. Quando olhamos para o exemplo negativo de Corá, estudamos acerca de sua vida, percebemos quão terrível juízo recebeu ele e os demais que seguiram sua causa. A tradição rabínica acredita que Corá e seus rebeldes permanecem vivos no Sheol, sofrendo, aguardando o julgamento divino, onde serão destruídos sem o direito de participar da ressurreição. Que não sejamos encontrados entre os que perecem, meus irmãos, mas que sejamos encontrados em Cristo Jesus, único Salvador do mundo. Porque Cristo é a única forma de escaparmos da condenação e do juízo por vir. Pois por sua vida e obra fomos sarados, reconciliados ao Pai e tornados filhos, herdeiros de uma coroa de glória, uma herança incorruptível e inextinguível. Portanto, eu os exorto, meus irmãos, nessa noite, a nos aproximar cada dia mais de nossa existência e do nosso bendito Salvador. Observando atentamente as advertências que ele nos dá nas suas sagradas Escrituras. Os exemplos de homens como eu e você, que acharam que eram mais espertos que o próprio Deus, que acharam que eram revestidos de poder e que em si carregavam a própria divindade. E como terminaram os seus dias. Sendo assim, através desses 3 exemplos que Judas traz aqui, os quais acabamos de expor, eu quero aplicar algumas verdades que foram ditas aqui às nossas vidas. E em primeiro lugar, eu quero exortar você a tomar cuidado para não ser um imitador de Caim. Para você não ser uma pessoa ingrata a Deus, que perverte o seu culto através de um coração ímpio e perverso, que só pensa em satisfação de si mesmo. Não deixem que o ceticismo e o egoísmo seguem o seu coração, meus irmãos. Olhem os exemplos de quem incorreu por essas veredas. Olhe o fim que tiveram esses que ignoraram as advertências, que ignoraram as palavras proféticas, que ignoraram o que o Senhor revelou, o que o Senhor falou e o que o Senhor mostrou. Em segundo lugar, não deixe que a ganância lhe engane, como foi enganado Balaão. Nestes últimos dias, por amor ao dinheiro, muitos têm negligenciado o Senhor, esquecem ou são incrédulos em saber que todo o ouro, toda a prata, todos os bens, tudo aquilo que é de valor nesse mundo pertence a Ele. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, por favor. Versículo de número 10. Primeira Timóteo capítulo 6,
versículo de número 10. Paulo diz assim a Timóteo: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe o que é que Paulo está dizendo? E eu vou dar um exemplo bem prático dos nossos dias. Não é incomum, e por favor, eu não estou me referindo somente à nossa igreja aqui, porque eu tenho amigos pastores e nós conversamos. Então não é algo incomum, mas comum em quase todas as igrejas. É vermos irmãos se ausentarem dos cultos no dia do Senhor, não dizimarem, não ofertarem, não se envolverem com nada na igreja porque estão ocupados demais em ganhar dinheiro. E aí, quanto mais se afastam do Senhor, mais suscetíveis a uma vida de pecado e de ignomínia se tornam. Mais frio ficam e mais distantes permanecem. Lembrai-vos das palavras de Paulo: por causa da cobiça se desviaram da fé. Irmãos, não pensem que o nosso Deus não está vendo as suas ações, aquilo que você nutre no seu coração, porque o Senhor sonda os nossos corações. Talvez você consiga enganar o seu marido, talvez você consiga enganar a sua esposa, talvez você consiga enganar os seus filhos, o pastor da sua igreja, o conselho, os diáconos, mas a Deus ninguém engana. E eu garanto a vocês que o juízo que eu e o conselho dessa igreja, a vara que eu e o conselho dessa igreja podemos usar eclesiasticamente, disciplinando alguns, não se compara ao justo juízo de Deus naquele último dia. E muito cuidado, porque o nosso último dia pode ser hoje. Como eu disse pela manhã, se os nossos corações não amam a Cristo, não tem como obedecermos às suas ordens. Nós sempre vamos achar outras coisas mais importantes. E não coisas ilícitas, coisas lícitas. Meus queridos, o verdadeiro e mais sublime tesouro que podemos almejar nessa vida é Cristo e nada mais. Como disse o puritano John Flavel, Cristo é a completa essência de todos os deleites e prazeres, a plena alma e substância deles. Como todos os rios são reunidos no oceano, que é o lugar de encontro de todas as águas no mundo, assim Cristo é o oceano no qual todos os verdadeiros deleites e prazeres se encontram. Mas eu sinto muito em dizer que se você não consegue ter esse deleite em Cristo, você deveria se arrepender de seu pecado e agarrar-se com Ele, lutar com Ele, como Jacó lutou com aquele anjo, até que o Senhor te abençoe e faça o seu coração clamar avidamente por sua presença, acima de todas as coisas. Em terceiro e último lugar, não sejam rebeldes como foi Corá. Não busquem perturbar a ordem e a paz na igreja de Cristo, suscitando questões de cunho inferior.
A Escritura, irmãos, é o eixo do qual irradia a lei e o evangelho, a doutrina e a pregação, a direção e a autoridade. Portanto, vença a rebeldia latente de seu coração pela palavra de Deus e o testemunho de Cristo, esforçando-se para tornar este em pedra de toque preeminente e norma infalível na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque todas as riquezas, todas as honras e as relações mais consoladoras que possam existir neste mundo só são, de fato, boas e agradáveis quando a face do Senhor Jesus sorri sobre nós através delas. Porque sem Ele, todas elas não passam de trivialidades vazias. Que o Senhor nos ajude para o louvor de sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez te rendemos graças por tua palavra pregada aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos advertir acerca dos maus caminhos, Senhor, que em nossos dias temos sido tão alvejados. Que estejamos sempre prontos, Senhor, com a armadura espiritual que Tu nos reveste, guardados debaixo de Tuas asas, para não sermos feridos com os dardos inflamados do inimigo das nossas almas. Guarda-nos, Senhor, como cantamos hoje aqui. Guarda-nos em Teus átrios, para que não venhamos a sofrer, nem a perecer em caminhos tortuosos, mas que sigamos no Teu justo e verdadeiro caminho, para o louvor do Teu nome e a glória de Cristo. Amém e amém.